Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui a postos para mais um nossa revista radiofônica da Jovem Pan. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa sexta, dia 7 de dezembro de 2018. Vem com a gente. E o Oscar vai para... Comediante Kevin Hart anuncia que desistiu de apresentar a mais importante premiação do cinema. E sabe por quê? Por causa de alguns posts que ele fez no passado. Peraí que já você vai conferir o conteúdo dessas mensagens. Agora é oficial. As reações ao anúncio de que a pastora Damares Alves será mesmo ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Adeus, futsal, a despedida do craque Falcão e por que ele não deu certo no futebol de campo. Olha, é curioso pensar nisso mesmo, um cracaço das quadras de assoalho não progrediu no gramado. É engraçado isso, a gente vai falar aqui no programa. Esses são alguns destaques do nosso Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, querido. Vamos para nossa hashtag, Vamos, então? Porque você sabe, né, de estar aberta a temporada de caça. festas da firma, querido. É verdade. Né? Todo mundo tem uma festa da firma para chamar de sua e eu nem precisaria dessa pesquisa para te dizer desses dados, mas já que a gente trabalha aqui com dados, não é, Edgar? Vamos descobrir o que disse a empresa de marketing OnePool e o site Evite. 1 em cada 3 funcionários vai fazer algo na festa do qual se arrependerá. Quem nunca, Quem né? nunca? Nossa, pode listar aqui? Eles entrevistaram o Vini? Acho que é mais, hein? Pois é, né? Aquela intimidade a mais com o chefe, depois do segundo drink, aquela confissão pro amigo de trabalho que nunca deveria ter sido feita. Acontece muita coisa na festa da firma, Edgar. Até romances secretos começam ali. Como eu tô chegando agora, alguma dessas coisas você citou aí indireta pra alguém da bancada? Não sei. É um grande mistério, as pessoas vão discutir isso no Twitter. Né? As pessoas discutirão isso no Twitter e depois eu vou postar fotos. Não sei o que pode acontecer. A hashtag de hoje é Festa da Firma. Vai ser uma grande festa no Twitter nessa sexta-feira, com muitas denúncias, muitas fotos, muitos momentos, muita saia justa, porque é pra isso que a gente tá na internet e eu quero ir pros assuntos mais comentados do Brasil nessa sexta-feira pra poder dar prêmio pra vocês. Hashtag Festa da Firma, querido. Eu gostei de muitas denúncias, né? Eu quero. Né? Sabe assim, coisas que aconteceram, você não prestou atenção? Quero saber. Olha aqui, outra maneira de interagir com a gente é pelo WhatsApp, 11 931 7009. Você manda mensagens em vídeo pra gente. O que é que aconteceu, meu caro espectador, meu caro ouvinte desse Morning Show, em alguma festa da firma que você esteve presente? Você estava lá, analisando, sacou uma conversinha aqui, viu alguém dando uma baixaria ali, alguém dando um PT do outro lado. Conta pra gente, narre o que você já viu na festa da firma de mais bizarro, beleza? Estamos aguardando suas mensagens em vídeo, então 11 931 17 1009 é o número do nosso WhatsApp. Sabia que você pode nos acompanhar por imagens, né? Ainda não sabe não? Você que só ouve o Morning Show, pode ir também lá no aplicativo da Jovem Pan, baixando o aplicativo que tem para iOS, para o Android, né? Você acompanha a nossa programação em qualquer lugar, a hora que você bem entender, beleza? Ou então pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e ainda nas mídias sociais. Estamos no Instagram com fotinhos bonitinhas e o nosso perfil do Facebook. Passa por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem contente, amarradão e feliz da vida. Beleza? Ô Edgar, você sabe que na festa aqui da firma, da Jovem Pan, teve uma que eu pensei em beber todas, tomar todas da PT, mas aí eu cruzei logo na entrada com o padre e o Zé Pereira de bermuda. Bom, aí... o padre da missa? Aí não bebi, mas tinha um padre e o Zé. Você achou que era bastante? Eu falei, acho que eu não vou tomar nada. Na verdade, ele queria tomar até o vinho da missa. Aí você não deu PT. Não, aí eu fiquei de boa. Comer um pastel, né? Que é o que a gente faz na festa da rádio, que é maravilhoso. E toma um chopp. Vamos lá. Onde eu tava mesmo?
Na festa da Começando esse firma. programa, Tava lembrando da festa da firma. Vamos pra frente, vamos pra adiante. O comediante americano Kevin Hart disse que desistiu de apresentar a cerimônia do Oscar em 2019. Vamos lá, Paulinho, o que aconteceu? Eu já disse aqui na abertura que ele tem posts aí que o condenam. O passado o condena, é isso? Edgar, o passado voltou para assombrar Kevin Hart, e ele também não encarou isso aí de uma forma tranquila, né? Porque o que aconteceu? Quando ele foi anunciado, isso foi tudo essa semana, Ed, foi assim, a mais curta carreira de apresentador do Oscar da história, sabe assim? Porque o cara foi anunciado, aí logo na sequência começaram a surgir esses tweets de 7, 8 anos atrás. Então são tweets, por exemplo, que diz assim, ó: sua pergunta deveria ser: homens gays suam quando usam vestidos? Porque homens de verdade não usam. PS, bicha. E outras respostas que ele deu a outros usuários. Inclusive, ele deu uma entrevista também para Rolling Stone, que ele respondeu a uma pergunta assim, ó: um dos meus maiores medos é meu filho crescer e ser gay. Isso é um medo, mas atenção, não sou homofóbico, seja feliz. Faço o que quer fazer, mas eu, como um macho heterossexual, se puder evitar que meu filho se torne gay, assim o farei. Então são várias afirmativas, várias coisas que foram ditas nas redes sociais pelo Kevin Hart, que foram ressuscitadas, digamos assim. Isso começou a criar uma grande polêmica e ele começou a responder a isso. Então ele respondeu primeiro com um vídeo, tipo assim: nossa, me ligaram aqui, estão me dizendo que essas coisas estão repercutindo, que coisa, eu sou um cara de 40 anos que já amadureceu, que é outra pessoa, e as pessoas estão desenterrando o passado, quer dizer, quem não amadureceu nessa vida, nananã. Foi o primeiro vídeo dele. Aí num segundo vídeo, que a gente pode até fazer um sobe-som aqui rapidinho para vocês sentirem a vibe desse vídeo que ele postou no Instagram, aí ele já dizia assim, bom, é o seguinte, a academia me ligou, pediu que eu me retratasse sobre esses tweets, essas afirmativas que eu fiz há quase 8 anos, e eu não vou fazer isso não. Já falei sobre isso várias vezes, já tratei desses assuntos mais recentemente. As mesmas pessoas que desenterraram isso também não foram lá desenterrar as respostas que eu já dei para tudo isso. Eu não vou me curvar a esse movimento de troll, de vasculhar o meu passado. Olha, ó, é esse videozinho aí, ó. That call basically said, Kevin, apologize for your tweets of old, or we're going to have to move on and find another host. Ó, ele falou, né, que a academia falou, se você não se desculpar, a gente vai trocar de host. E aí ele dá todo esse papo e diz o seguinte, olha, eu entrego nas mãos da academia, mas assim, eu não vou falar nada. E aí, um pouco depois disso, ele fez um tweet, realmente se retirando aí do cargo de host do Oscar. Ele diz: tomei a decisão de desistir da apresentação dessa edição do Oscar, isso porque não quero ser uma distração em uma noite na qual devemos celebrar tantos artistas talentosos. Eu, sinceramente, peço desculpas à comunidade LGBTQ por minhas palavras insensíveis no passado. As pessoas podem cometer atos, dizer coisas das quais não se orgulham no presente, né? Ele tem ali uma declaração, fala: olha, eu tô evoluindo, eu prefiro sair fora da festa, da premiação, porque eu não quero chamar a atenção em torno da minha figura numa festa em que tá se celebrando, inclusive a própria diversidade, né? Agora, o cara foi um escrotão no passado, resolveu sair fora, tá bom, eu não sei, ele já meio que pede desculpas ali, né? Ele se coloca, não é? O que vocês acharam? Ele podia ter pedido antes. Logo no começo, né? Acho que esses vídeos aí do Instagram, eles acabaram enrolando mais. Eu vi uma coisa horrorosa que ele escreveu também. Ele quebraria a casa. Se meu filho chegasse em casa querendo mexer com a boneca da minha filha, eu arrebentaria a cara dele. Quer dizer, quebraria a casa da Barbie na cabeça dele. É uma escrotidão, de fato. Ele foi bem escroto. Ai, que bom que a gente pode usar essa palavra aqui, porque eu queria usar. Ele foi bem escroto mesmo. Será? Não sei. Eu sou totalmente contra sair desenterrando tweets antigos, assim. Por mais que eu acho que eles reflitam um momento específico da vida das pessoas, eu acredito que as pessoas melhoram. Nem todo mundo melhora, tem muita gente que segue bizarra. Mas eu acho que quando a pessoa já provou com atitude que ela melhorou de vida, que ela tá mais tolerante, mais respeitosa, desenterrar tweets antigos é só criar polêmica barata. No caso dele, ele mostrou que ele não tá necessariamente tão arrependido. Porque se ele tivesse arrependido desde que essa história vazou, a primeira coisa que ele teria feito era ter pedido desculpas. A gente volta àquela velha coisa que a gente falou quando eu tava falando, inclusive, do caso do Silvio Santos. Não importa se é homofobia ou não é, se é assédio ou não é, se é machismo ou não é.
Alguém se incomodou? Pede desculpas. A pessoa tá magoada, o que é que custa? Mas isso é para os nobres. É para os nobres, Talvez mas nesse o cara caso... não tenha sentido isso interiorizado a ponto de chegar... Mas, nossa, Ele ficou mais Agora, ofendido ele pelo fala esse que tá processo evoluindo. Ele do fala, que... tô evoluindo, vai Mas lá. ele poderia Que ter bom. falado assim, ó, gente, já falei sobre isso, me desculpa aqui de novo se for preciso. Eu já falei sobre esses assuntos, e continuava com esse mesmo Mas papo pedido dele. de desculpa tem que ser genuíno, né? Tem que ser Se você genuíno, levar em exatamente. consideração só a Sim. mágoa da pessoa e não só o seu sentimento pessoal, Sim. deixa de ser. Mas como é que você vai julgar se é genuíno ou não? O cara tá lá falando, Não, mas o exposto Fefito como... tá falando, se Não, alguém te sim. magoou, vai lá e pede desculpa. Sim, Eu ele acho que o claramente pedido de demonstrou sua desculpa vontade. tem que avaliar mais questões Sim. Desculpa que pro não forma, apenas né? a mágoa da pessoa. não é uma desculpa de assessoria, redigida Entendendo? por assessoria. Agora, o que eu ele- acho... Não, a gente vai viver pedindo desculpa, Mas não tá porque pe- pra tudo que você fala tem alguém magoado. E não tá personificado em ninguém ali. Ele, na Não. verdade, ele faz agressão. Ele agride a comunidade. Ele incorre em gordofobia, homofobia e tal, né? Ele agride uma comunidade inteira. E aí, o mais louco aqui, ele está inserido num grupo de profissionais que tem muita diverso. gente da comunidade LGBTQ. Então ele, de certa maneira, tá, se não inserido, ele tá ali à beira dessa comunidade. Ele tá convivendo com pessoas LGBTQs o tempo todo. Eu acho muito louco que ele não tenha pedido desculpa antes e eu acho que ele perdeu uma grande chance na vida dele. Porque apresentar o Oscar não é pra qualquer um, não. E agora a academia fica meio numa saia justa, de acordo com a Variety, já não foi fácil ter o Kevin Hart, quer dizer, não é todo mundo que Salário se é pequeno. propõe, também. E é uma frigideira, né? Porque normalmente é criticado o host do Oscar, é difícil dizerem que foi super legal. Os grandes nomes já apresentaram, a gente teve o Jimmy Kimmel 2 anos, Ellen DeGeneres, será que querem fazer isso de novo? Não sei. Então a academia fica aí numa situação de ter que dar um novo nome em breve, né? Até pra não perder prestígio, tipo, não verdade. temos apresentador, ninguém quer vir, entendeu? Ah, chama a Ellen, Você acha que gente. isso vai acontecer? Não vai. sei, mas, você tem que pensar, num cara muito competente pra levar 3 horas quase de... É difícil ali, né? Que queira, que seja relevante, porque Sério, não fazer pode ser humor. qualquer pessoa, né? Então não é muito fácil não, Ed. Vamos ver como é que eles vão sair dessa. Vocês O não acham salário é de essas- $57 mil, pequeno Essas- pros padrões de Hollywood. Essas linchações também um pouco exageradas que fazem das pessoas que às vezes cometem esses tipos de erros mesmo, de deslizes via rede social. Eu mudei um pouco minha opinião No sobre caso isso, dele, sabe? né, Vini? No caso dele, ele inclusive é um comediante, assim. Eu achei os tweets de muito mau gosto, mas... Teve o caso do diretor lá do Guardiões da Galáxia também. James Gunn. Sabe, que o cara super competente teve que sair do filme. Teve a coisa do Cossielo aqui no Brasil, que perdeu um monte de patrocínio. Bem feito. Enfim, não sei. O cara, mas aí vai fazer o quê, Fefito? Vai acabar com a vida do cara? Não, não também? acho que tem que acabar com a carreira, não, assim, mas todas essas Uma coisas retratação, aconteceram vai. porque essas pessoas demoraram a se retratar. É. Elas montaram no próprio orgulho e acharam que elas iam ficar imunes à Ó, pressão o Cossielo social. se desculpou no dia seguinte, por O exemplo. Cossielo ainda demorou, viu? Porque a coisa explodiu. Porque hoje é muito rápido. Uai, mas ele é o em youtuber, uma ele hora tá você em já tempo acabou, real. Mas não, Vini, eu acho que se ele tivesse pedido desculpas antes, ele não teria... E eu super acho que ele melhorou, tá? Acho que ele devia continuar como apresentador do Oscar. Também Não tô achando acho, que ele tem que ser também acho. linchado nesse sentido, porque os tweets são de 2009. Agora, que é gente. preocupante você ter um humorista fazendo piada dizendo que vai quebrar a casa da Barbie na cabeça do filho criança, né? Pede desculpa pelo menos por isso. Pelo amor, isso não é piada. Agora, a academia também deveria se sentir grata pela hombridade, digamos assim, com o perdão do termo, que hoje em dia, olha, cuidado com o que você fala. Mas o cara teve a honra de chegar e falar assim, eu não quero desviar a atenção. Achei digno. Essa achei polêmica toda em cima do meu nome, em função de coisas que eu disse no passado, podem ofuscar a festa, cara. Eu acho, então tô Edgar, eu fora. acho que o politicamente correto, ele transcendeu a patrulha e agora já avançou um estágio. Ele foi pra autopatrulha. O cara mesmo já se encarregou, falou, não, eu não sou digno dessa festa, mas eu achei Ele se coerente. encarregou ou foi demitido e fez essa declaração depois? Não, Também a própria porque parece- academia Nunca falou, ou nunca você se saberemos, desculpa, ou a gente vai É. escolher. Ele mesmo falou no vídeo dele, ou a gente vai escolher outra pessoa. Mas aí ele meio que se Rolou uma desculpou pressão, e falou, vou sair, né? Não, Pelo no que eu vídeo entendi. ele fala, eu vou passar essa parte da desculpa, porque eu já falei sobre tudo. E a academia decida. Aí depois ele vai no tweet, a academia deve ter decidido. Mas é que é, né? é incompatível mesmo com o Oscar. O Oscar, ele é um evento com viés político progressista, bem mais alinhado aí aos democratas, né, falando de política americana, e a pauta de tolerância, de inclusão, etc., elas faz parte do show, assim, a gente tá falando de festa da firma, ele não tava combinando, né, as declarações dele são incompatíveis, independente do mérito, porque também é o que um pouco do Fefito falou, tem que ver qual
qual que era o contexto há vários anos, qual o tipo de humor que esse cara fazia. Existe um humor muito ácido lá nos Estados Unidos, né? Enfim, com palavras duras e tal. Eu acho que, assim, de tudo que eu vi, eu particularmente achei de muito mau gosto todas as colocações, especialmente a que você destacou. Mas o que eu vi que deu mais repercussão foi a entrevista pra Rolling Stone, que os caras desenterraram. Essa frase aqui, ó: um dos meus maiores medos é meu filho crescer e ser gay. Isso é um medo, mas não sou homofóbico. Isso aqui é uma polêmica que vale a pena a gente discutir num certo sentido, porque isso é um medo genuíno e muitas vezes associado com homofobia. E eu acho que aqui sim tem uma discussão válida, foge um pouco dos outros tweets, esse sim de total mau gosto. Mas eu acho que isso daqui é uma preocupação que não pode ser taxada de homofobia. Sabe por que pode? Porque isso é homofobia internalizada pra começo de conversa. Tipo, as pessoas tendem a dizer... Sempre que alguém diz um mais, é tipo, não curto mais, não sou homofóbico mais. É o cara se patrulhando um pouco, você não não acha? Não é se patrulhando, não. É ele tentando esconder o próprio preconceito. Eu super acho que é muito válido uma mãe e um pai dizerem, não quero que meu filho seja gay, porque provavelmente ele vai sofrer lá na frente. Sim. Mas esse tipo de discurso nem tem que acontecer de saída por um simples motivo, Caio. Não cabe ao pai ou à mãe escolher o que o filho vai ser. Isso ele sem vai dúvida. ser independente disso. Até porque ele falou, ele segue na frase falando, se eu puder fazer alguma coisa, olha, provavelmente você não pode, o fator preponderante é genético. Agora, você querer que o seu filho ou a sua filha tenha mais ou menos afinidade contigo e com a sua personalidade, os seus gostos e preferências, eu acho legítimo. Mas ser gay não quer dizer que você não vai ter afinidade com seu filho. Não, nessa questão específica, entendeu? Que bom. E você falou uma palavra, medo, né? Que ele teria o medo, o medo atravanca a humanidade desde sempre, né? O medo só atrasa a vida da gente. Você que tá ouvindo, você não vai mudar o seu filho ou filha. Eles são para o que nascem. Vamos aprender isso. Vamos lá. Vamos girar o assunto? A pastora Damares Alves foi confirmada como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro. Zé Maria Trindade, a gente já falou aqui que ela é assessora do Magno Malta, que não foi convidado para ser ministro. Já deu um bafafá interno, aí deu uma farofinha interna aí nessa composição de governo do Bolsonaro. A primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte: essa nomeação é um afago aí no senador ou uma provocação, na verdade, a ele? Aquela provocadinha de leve, assim. Vamos convidar uma assessora, uma mulher que atua em várias frentes aí, né, nos bastidores de Brasília, e vamos deixar o Magno Malta ali quietinho por enquanto. Bom dia. É isso, muito bom dia a todos. Olha, é o tal do MAS, né? Esse MAS é terrível, devia ser proibido. O Bolsonaro falou, olha, Magno Malta é meu amigo, foi meu primeiro apoiador, mas... Sim, né, porém não é o momento dele no meu governo e nesse momento na esplanada. Olha, a Damares Alves, além de ser assessora do senador, que não foi reeleito pelo Espírito Santo, Magno Malta, ela tem uma vivência política muito grande, ela é militante aí nas causas evangélicas. Além de advogada, ela é pastora evangélica de uma igreja muito conhecida e que cresceu muito aqui no Brasil. A Igreja Quadrangular, que é dirigida pelo ex-deputado Mário de Oliveira. Há muito tempo ele praticamente fundou a Igreja Quadrangular e tem um veio político muito forte. Em São Paulo, representada por um membro muito importante da Quadrangular, que é o deputado Jefferson Campos. Ele foi eleito por São Paulo e reeleito agora. Então, a Damares representa, sim, um lado político, de articulação por aqui, mas também o gabinete do senador Magno Malta. O presidente eleito definiu ali a sua equipe com base em critérios muito técnicos em cada setor. Mas essa área aí, ela vai cuidar, veja bem, da família, de direitos humanos, não sei o que, e índios. Então, é uma pasta muito grande. Ela, a princípio, tem uma postura, está com uma postura muito assim de ministra mesmo, de integrante do governo, do que de uma pastora da Igreja Universal. Mas é evidente que ela é humana e deixa passar ali os seus sentimentos pessoais, né? É por isso que ela, de cara, já chegou comprando briga com o setor aí da mulher, que é a história de dizer que o Brasil que ela quer é um Brasil sem aborto.
né? É uma defesa antiga da mulher, não do aborto, ninguém defende uma situação dessa, mas a independência do seu corpo é um debate muito longo, precisaria de 3 programas para tentar esclarecer isso. Mas é uma defesa do setor, é uma defesa do setor. E por outro lado também, ela diz que vai defender o índio porque é um ser humano como outro qualquer, quer dizer, não tem conhecimento desta área que é muito complicada e complexa demais, né? Alguns acham que, na verdade, os índios é que deviam demarcar terras para nós, porque, afinal, ninguém descobriu o Brasil, eles já estavam aqui no Brasil quando nós chegamos, né? Sim, Zé. Antes da gente avançar no papo aqui, vamos conferir, então, eu vou colocar aqui uma reportagem da colega Vitória Abel sobre a futura ministra. Roda pra gente, Bruno. A pastora evangélica Damares Alves foi anunciada a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo eleito de Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A pastora da Igreja Quadrangular é advogada de formação e hoje atua como assessora parlamentar do senador Magno Malta. Damares Alves é fundadora do movimento Atine, Voz pela Vida de Proteção e Defesa da Criança Indígena. A futura ministra, inclusive, tem uma filha indígena que adotou após missão evangelizadora em uma aldeia na comunidade do Xingu. A pastora também é secretária-geral do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto e conselheira do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas. Em relação à população LGBT, Damares afirmou ter bom relacionamento com o movimento e declarou que fará um enfrentamento à violência contra a comunidade LGBT. A presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexuais, Similarret, pontua que respostas não estão no enfrentamento à violência, mas no investimento em políticas públicas de cidadania para a população. E prevenir a violência perpassa por investir na educação, por investir na saúde, por investir na assistência social, enfim, em diversos campos, né, para promover e para cuidar da cidadania dessa população. Então nós temos que ter ações de visibilidade, nós temos que ter ações afirmativas para essa população. Em algumas declarações passadas, a futura ministra dos Direitos Humanos demonstra um tom menos conciliatório com os LGBTs do que aparenta hoje. Em seu DVD, Damares afirma em alguns trechos que estamos vivendo em uma ditadura gay e que a homossexualidade é aprendida a partir do nascimento. Em outro vídeo de um culto divulgado no YouTube em 2016, a futura ministra afirma que é o momento da igreja ocupar a nação e o momento da igreja dizer à nação a que viemos e o momento da igreja governar. O especialista em sociologia da religião e professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Paulo Gracino, avalia que ampliar o pensamento religioso para realizar políticas públicas no governo pode ser perigoso, já que a sociedade brasileira é extremamente complexa e não pode ser interpretada a partir de uma só ideologia. O grupo evangélico ele tem uma visão muito própria, né, do que é a infância, do que a criança precisa, do que os evangélicos pentecostais e neopentecostais, eles cresceram com soluções simples para problemas muito complexos, né? Talvez esse seja o meu grande temor com relação a políticas públicas baseadas na simplicidade. O sociólogo ainda lembra que, além de Damares Alves, o Brasil teve outros 2 ministros pastores no governo Dilma Rousseff: Jorge Hilton, o ex-ministro do Esporte, e Marcelo Crivella, ex-ministro da Pesca e Aquicultura. Tá certo. Ô, Caio, vem para esse papo com a gente. Depois desse perfil apresentado aí da futura ministra pela Vitória Abel, a Damares já enfrenta aí uma pressão muito forte aí, até por conta, em decorrência de algumas frases e pensamentos que ela expôs aí. Vou citar aqui 2 frases, aí eu passo para o seu comentário aí, aspas dela. Ó, a gravidez é um problema que dura só 9 meses, fecha aspas. Outra frase, o aborto é para a vida inteira da mulher, fecha aspas. Outra cujo teor apareceu aqui na nossa reportagem é a seguinte, aspas, não há prova de que o gay nasça gay. Se houvesse, já teriam jogado na nossa cara, fecha aspas. Diga lá. Bom, vou ter que começar comentando as frases, né?
Bom, uma gravidez indesejada, ela é uma responsabilidade que extrapola e muito, né, o período de gestação, né? Não basta dar à luz, é preciso criar. Mas eu concordo com a ministra num ponto. As dificuldades da maternidade, já falei isso aqui, na minha opinião, não justificam a interrupção de uma vida humana. Tanto que a prática livre, né, o aborto por conveniência, a meu ver, seria um grande retrocesso humanitário, e só 14% da nossa população, segundo o último Datafolha, apoiam uma medida tão liberalizante nesse sentido. Sobre a frase da homossexualidade, ou sobre a natureza da homossexualidade, a gente acabou de abordar isso, né? Há indícios científicos de que a genética é sim fator preponderante nos impulsos homoeróticos, e inclusive tem estudos relacionando a orientação sexual com carga hormonal intrauterina, então, portanto, no período de gestação. Eu achei esse comentário da futura ministra que ele pecou em rigor científico. Mas, de qualquer forma, essas frases que estão sendo pensadas, estão vindo à tona, a ênfase delas é muito descabida, tem até um caráter sensacionalista. Eu tava lembrando... Mas ela vai defender direitos humanos, Caio. Não, então, mas deixa eu te explicar por quê, e você já vai entender. É o seguinte, eu tava lembrando do Maquiavel, né? Dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Então, o foco aqui é ver o que ela declarou após ela vestir o manto ministerial, por assim dizer, né? O que ela falou, que é a frase que deveria ser mais sublinhada e que pouca gente está comentando, é: direito conquistado não se discute mais. E ela falou isso no âmbito do quê? Da união homoafetiva, e também nos casos excepcionais em que a justiça autoriza o aborto. Então, nesse sentido, não vai haver nenhum retrocesso legislativo. E eu também acho que a grita é um pouco descabida, porque ela está indo para uma pasta do executivo. A gente sabe que quem reforma as leis é o poder legislativo. Eu queria só fazer uma nota pessoal aqui, comentando as manchetes que eu vi, especialmente na mídia progressista, né? Vi coisas do tipo: pastora e assessora de Magno Malta é indicada por Bolsonaro, né? Onde que está o protagonismo da mulher aqui? Cadê o empoderamento? Ontem a gente falou de sintática, né? Análise sintática, aqui de novo, voz passiva, né? Aplicada à mulher. A maioria das manchetes sequer menciona o nome da ministra. Né? É um grande absurdo. Isso é narrativa política travestida de jornalismo. Você quer rotular, reforçar preconceitos, e não só o preconceito contra a mulher, né? Então, como coadjuvante, como acessória, como subserviente, mas também um outro preconceito que a gente tem que falar sim, que é o preconceito contra os evangélicos. Preconceito de natureza religiosa, preconceito elitista, inclusive. Então, assim, é a grande mídia progressista praticando a estigmatização. Então, você fala de uma mulher de destaque, tirando totalmente o seu protagonismo com rótulos preconceituosos. Para mim, isso daí é uma versão aí gourmetizada do ódio do bem. Caio, eu super concordo com o que você tem a dizer sobre protagonismo feminino e etc. Nesse caso específico, o que essas manchetes tentam denotar é que esse cargo não foi para o Magno Malta, mas foi para alguém muito próximo dele. E é alguém que está alinhado com as coisas dele. Ninguém está tirando o protagonismo dela, tanto que a notícia acaba sendo sobre ela. Muito provavelmente ela está no lead da notícia e as coisas todas são lembradas. Eu entendo que você está falando de não ter o nome dela citado e etc. Super concordo. Mas eu tô tentando entender por que esse tipo de manchete existe. Eu não sei em que momento da vida também ser progressista virou um palavrão nesse país. Porque você falou como se fosse algo terrível. Não acho que seja. Agora, se a gente vive numa ditadura gay, como ela fala, gente, se alguém dá 0 pra ela, pelo amor de Deus, posso mandar fazer alguma coisa? Posso mandar tirar ela do cargo? Porque, pelo amor de Deus. Deixa eu retomar com Zé Maria. Trindade tá lá em Brasília acompanhando o nosso papo, mas eu quero virar o assunto com você, Trindade. O PT pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação contra Flávio e Michele Bolsonaro. O pedido tem relação com um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontando uma movimentação financeira atípica na conta do PM Fabrício José Carlos de Queiroz. Quem é o PM Fabrício José Carlos de Queiroz? O policial militar foi motorista de Flávio Bolsonaro, do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e movimentou R$1.200.000 entre 2016 e 2017. Uma das transações é um cheque de R$24.000 destinado à futura primeira-dama. Como essa notícia repercutiu aí em Brasília, Trindade? Repercutiu muito, né? Nós estamos aí no
pós-trauma, né, da plantação de laranja, movimentação de dinheiro aí de bastidores através de assessores e parentes. Olha, Edgar, o filho do Bolsonaro é um aí dos integrantes desta franquia chamada Bolsonaro, né? Ele explicou ao Pingos nos Is, mandou um áudio, dizendo o seguinte, que é verdade, o Fabrício José era assessor dele, de confiança, ele reitera a confiança nele, diz que nunca viu nada de errado nele. Um policial militar que saiu do gabinete, segundo disse no áudio enviado ao Pingo nos Is, o filho do Bolsonaro, dizendo que ele saiu porque precisava retornar à atividade militar para, com isso, ganhar cargos, né, na carreira militar. E deixou no gabinete 2 filhos dele que são funcionários do filho do Bolsonaro na Assembleia. E aí ele diz também que os 2 filhos são bons funcionários porque na região onde eles trabalham, né, ele tem muitos votos, então deixando muito claro que a ligação continua. A indicação é de que ele poderia vir a ser funcionário do Senado Federal, né? A partir de 1º de fevereiro, e que estaria acertando a sua vida, talvez até para a aposentadoria na Polícia Militar. Então, essa é a realidade, há que se ter uma investigação. O COAF ficou muito importante depois do governo Collor. Depois da CPI do orçamento, a gente viu ali um desfile de dinheiro vivo, e a bandidagem ela vai sempre andando na frente das leis. Aí as leis foram regulamentando aí a possibilidade de saques e de dinheiro vivo. E o COAF analisa exatamente toda a movimentação financeira. Quando ela vê uma movimentação atípica, os bancos comunicam, são obrigados por lei a comunicar ao COAF. E aí há uma análise do que está acontecendo e quem é essa pessoa que está fazendo essa movimentação. E depois de 11 de setembro, né, o ataque às Torres Gêmeas, a política de combate ao crime internacional e ao terrorismo focou muito no que quer o juiz Sérgio Moro, que é o estrangulamento do crime organizado e do terrorismo através do dinheiro. Daí, esse controle muito próximo com o dinheiro. Não há irregularidades, há uma situação atípica, ninguém anda com tanto dinheiro, assim, ele sacou muito dinheiro vivo. É isso. Ninguém saca tanto dinheiro vivo para ir comprar um carro, né? E num espaço, considerado curto de tempo aí, né? E considerado esse volume todo incompatível com as atividades exercidas, né? Como no funcionalismo público, né, Zé? É muito estranho e isso vai ser investigado, isso tem que ser investigado sim. Há reações, o Partido dos Trabalhadores já pediu a investigação através da Procuradoria-Geral da República, né? E haverá investigação e é preciso saber o destino deste dinheiro e se houve outras movimentações. O Caio, o Matuto já diria o seguinte, tem coisa aí, uai, né? Esse negócio aí tá esquisito. Agora, me lembro da frase, não basta ser honesto, né? Você tem que parecer honesto. E nessa situação, a gente já tem que ficar aí com a desconfiança em alerta, hein? Como é que você vislumbra aí e espera que esse caso vá se desenrolar aí? Eu tô esperando o que todos os brasileiros esperam de um governo que se pretende moralizante, né, Edgar? Informação com transparência e celeridade, né? Vamos lá, a gente está diante de um caso no contexto de uma investigação policial lá na Alerj, né? Sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras detecta essas movimentações financeiras atípicas, a priori incompatíveis, como você colocou, com o patrimônio, ou melhor, com os vencimentos, né, do então assessor parlamentar. O Zé Maria falou, mais de R$1.200.000 aí movimentados no período de um ano. Acho que os saques, pelo que eu estou vendo aqui, cerca de R$300.000 em grana, né, em cash. E aí... E uma outra coisa preocupante, incluindo um pagamento aí de R$24.000 para a futura primeira-dama, né? A resposta oficial foi o quê? Foi a clássica, né? O Flávio, ele se manifesta endossando o caráter do ex-assessor e assegurando que esclarecimentos serão prestados. Dá aquela sabonetada. Mas nesse contexto, no atual contexto, né? Em se tratando de um governo que chega vendendo a esperança de um resgate ético da política, né? Olha a seriedade disso. A fórmula da velha política não basta. Essa sabonetada que você
falou, é aquelas justificativas do Estado democrático de direito e suas garantias processuais, né? Então vai falar assim, não, a presunção de inocência, o amplo contraditório no processo penal, isso aí não basta. É direito do povo brasileiro, especialmente dos eleitores do Bolsonaro, obter esclarecimentos. Isso tem que ser logo, porque a nossa paciência anda muito curta, né, Edgar? Falado. Ô Zé, obrigado, viu? Bom trabalho pra você em Brasília. Grande abraço, Trindade. É isso, obrigado. Só dizer, Edgar, que uma grande informação aí pra vocês. Opa. Hoje é sexta-feira. E gostaria que os argumentos aí da mesa não encontrem justificativa para dizer que isso é uma abstração nacional e que, que a sexta-feira não existe. Ô, balada, Zé Maria! É hoje tem! Boa, Zé! Gostou, Zé? Hoje tem! Boa! Toma uma taiobeira aí pra gente, Trindade. Isso. Um abração. Esse aí, Zé Maria Trindade, falando com a gente diretamente de Brasília. A gente já retorna aqui no Morning Show, agora 10h36, horário de Brasília. Figuraça. Chora a musiquinha do game. Vocês estão pensando o quê? A maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina, o prêmio eSports Brasil, será promovido no próximo dia 19. E a nossa convidada de hoje, a atriz e apresentadora Camila Silveira, a Camilota XP, é a única mulher finalista, mas olha que maravilha, isso é uma beleza! É a nossa It Gamer. Muito bacana isso. Finalista na categoria Personalidade do Ano. Camilota, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programinha de rádio, ao Morning Show. Muito bom ter você aqui, viu? Muito bom, muito obrigada, gente. Vai estar sendo um prazer. Primeira vez num programa de rádio. É bem diferente de transmissão normalmente, cara. É muito legal, assim, ter contato, assim, de olhar pras pessoas e não ter público. Pode contratar já, Edgar. Já percebemos que a garota é da comunicação, já sabemos ali, né? Eu não espero menos do que ter segredos de várias fases de jogos pra eu poder zerar finalmente hoje. E pra Se puder dar spoiler. E pra esse pobre velhinho aqui que jogou a última vez com o Nintendo 64, Game Boy. Eu queria que você respondesse o seguinte, vamos lá, pergunta básica, né? Na verdade, o que engloba esses esportes eletrônicos? Esporte eletrônico são transmissões, tem transmissões, tem os streamers, que normalmente são as pessoas que estão de casa, ligam o computador e jogam jogos, e as pessoas que estão em casa assistem essas pessoas, interagem e ajudam até financeiramente essas pessoas que jogam. Financiam esses games da galera. As pessoas que jogam normalmente recebem uma grana pra jogar. Por exemplo, tem a plataforma chamada Twitch, que é uma das mais famosas, que a pessoa passa horas jogando, e esse é o trabalho da pessoa, jogar todo dia e ter o contato com o público direto. E a gente da BBL, que é a Bad Boy Leroy, onde eu trabalho, a gente faz transmissões, desde transmissões até chamar o público de influencers, né? Pra ir lá, interagir com a gente. É um espaço que no momento, gente, eu não queria falar muito, vou exagerar, assim. É uma arena incrível. A BBL tá incrível. É uma arena com mais de 300 lugares. Tem espaço pra todo mundo. Muitos estúdios que dá pra fazer, sei lá, umas 5, 6 transmissões simultaneamente. Então, se você gosta de esportes, eu acho válido chegar lá pra conhecer e bater um papo com a gente. Olha, pelo que você falou, eu imagino que seja de grande importância esse prêmio aí, né? eSports Brasil. E como é que é? Mas dá uma geral pra gente da importância que seria na tua carreira vencer, por exemplo, nessa categoria de personalidade do ano aí. Pra mim Você vai ficar quanto mais milionária? Olha, quem me dera. É isso aí, se fosse isso, meu Pelo menos amigo. um pouco milionária. Seria incrível, né? Mas assim, eu acho que é muito gratificante participar. Estar entre os finalistas já é, pra mim, um patamar incrível, assim, pra minha carreira. Eu comecei no esportes ano passado, em fevereiro, então já tá aqui como finalista de personalidade do ano, eu acho uma responsabilidade muito legal, ainda mais ser a única mulher que tá entre os finalistas, a primeira mulher do Prêmio Esportes, que começou ano passado esse prêmio. É muito legal pra minha carreira e eu não pretendo parar nem tão cedo. Camilota, tô íntima já. Claro. Me fala assim, o que é que faz você ser uma personalidade no mundo dos games? Você falou aí, a gente que joga o dia inteiro, Sim. mas devem ter milhares de pessoas que fazem isso. O que traz a diferença pra você ser considerada uma personalidade no mundo dos games? Eu acho que, falando de mim, foi a trajetória que eu tive. Eu comecei ano passado apresentando um campeonato de esportes que é muito conhecido, o Circuito Desafiante. Logo depois a gente ficou conhecido porque o Flamengo, que é um time, né, de futebol, entrou
no circuito desafiante e acabou que bombou. E aí, depois disso, eu fui construindo a minha própria carreira sozinha. Eu criei meu canal no YouTube, eu comecei a streamar e a minha imagem começou a ser vinculada em todos os lugares possíveis. Então, eu acho que a dedicação que eu tive me trouxe essa personalidade do ano. Streamar. Eu gosto desse vocal. E Vamos quais lá. são Eu os streamo, tu jogos, streamas, querida? ele streama. Eu sou da época do Mario Bros, entendeu? Alex Kidd, coisas que eu podia jogar. Agora que eu há muitos anos não jogo, porque eu sou viciada em games, tem um problema muito sério. Olha aí, ó, tá vendo? Porra, meu. Né? A princesa não tá nesse castelo, mó flop toda vez. Ô, Paulinha, confessa que não era Mario Bros. Confessa que você é da minha época, vai. Era River Raids, era Enduro. Eu jogava tudo, eu fiquei muito viciada, agora eu não posso ter nenhum jogo no celular. A verdade é essa, mas eu quero saber o que os jovens jogam. Meus filhos de 5 e 7 jogam, por exemplo, Minecraft, Roblox, e eles querem jogar... qual que é um que eu falei aqui pra vocês? Fortnite. É moda tá em isso? alta. Como é que é? Sim, o Fortnite tá muito em alta. Até pra todas as idades, literalmente. Seus filhos são bem novos. E assim, eu não queria falar nada não, mas o LOLzinho, League of Legends, que é o meu foco, assim, de trabalho em si, é muito viciante também. LOL é um aceita? Porque parece seita. Nossa, eu todo mundo. descobri Alguém tá agora olhando o que é assim, ó, LOL, é juro assim. por Deus. Parece League of seita. Legends é um game. O povo do LOL é louzeiro. Eles ficam falando coisas que só eles entendem. Tem gíria que a gente tem que aprender pra usar no dia a dia? Tem uma que eu falo muito, que é challenge. Challenge? Challenge. Que hora fala isso, meu? Que situação? Vai, dá uma situação. A gente tá aqui... Sei lá, você faz uma coisa muito maneira e é challenge, entendeu? Entendi. Vou usar isso. Você já experimentou telejogo? Telejogo, mano. Ai, alguém tá denunciando a idade. Peraí, Edgar, vamos. Vocês nem sabem o que é isso. Ô, Camilota, tem muito mais homem do que mulher nesse meio? Sim, eu acho que, assim, cresceu de um ano, do ano passado pra cá, as mulheres estão muito presentes, muito mais presentes. Mas, infelizmente, falando em carreira profissional, ainda existe o preconceito e, infelizmente, as mulheres se travam pra entrar nesse meio ainda. Mas eu acho que eu vindo com tudo, do jeito que eu tô botando na cabeça dessa mulherada que não tem que ter medo, é enfrentar e acabou. Preconceito? Eu sofri bastante no começo, assim, hater, por ser mulher, basicamente por ser mulher. E outro lado, assim, das pessoas, você é uma garota bonitinha, você tá ali toda bonitinha jogando e mostrando a sua destreza, as pessoas também não se aproximam pra tentar te dar uma chavecada? Ah, com certeza, é o que mais aparece, mas é assim... Aí você fala, challenge! Manda um challenge, aí eu já faço, aí eu já coço o sovaco, entendeu? Já mando um paranauê, é tipo isso, gente, vou lá mijar, entendeu? Aí a galera se sente à vontade. Ô, Camilota, uma vez o PC Siqueira foi no meu programa e ele falou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas é muito verdade. Tem muito nerd preconceituoso, machista, até neonazista, coisa que eu não sabia, assim. É assim no mundo dos videogames? Tem muito preconceito também? Louco. É real, tem fórum de nerd e neonazista. Daqui a pouco a gente vai entrar no ativismo nos games, velho. Isso, Presta gente, atenção. Meu Deus do céu, que loucura. Então, o preconceito é muito... É forte, é muito mais nas mulheres em si. No começo, que quando eu comecei, assim, tipo, em fevereiro, eu tinha 2 amigos meus que são até hoje os narradores, e eles falaram, Camila, não liga pros haters, simplesmente ignora. Ou então faz o seguinte, que é o que eu faço hoje em dia. Lê a mensagem e tenta transformar o que ele falou de uma forma positiva pra você. Força, Isso uma aí. forma positiva. Ou então pega a informação, vê se é isso mesmo e, sei lá... Por exemplo, no começo, Camila, você tá faltando talvez conteúdo pra o que você falar na transmissão. Putz, é verdade, eu comecei agora. Talvez se eu meter a cara e estudar pra caramba o LOL, saber a fundo, eu possa me transformar numa pessoa, né? Especialista no jogo. E foi basicamente o que eu fiz. Eu comecei a transformar esses haters em algo positivo pra mim. Boa! Deixa eu te perguntar outra coisa, porque eu fiquei curioso também. Dá pra agora, então, ganhar a vida com gamers? Quando eu fui pro Japão... Eu vi que tem gente que passa o dia em máquina de pachinko. Que são as máquinas que tem umas bolinhas assim, e eles vão apostando e eles ganham dinheiro pra viver disso. E aí, aqui no Brasil, dá pra passar o dia jogando videogame e monetizar isso também? Com certeza. Os streamers, que é as pessoas que ficam no computador jogando e conversando com as pessoas. Quem paga?
É uma plataforma que normalmente divide esse dinheiro, dependendo da quantidade de pessoas que te assistem. Eles dão, sei lá, 30% do dinheiro pra você e 70% deles. Olha! E no decorrer... Mas, Camilota, esse é um caminho, vai. Vamos pensar assim, você falou, pra se profissionalizar, meninas que querem se profissionalizar, ou gente que curte jogar e quer ganhar uma grana com isso e viver disso. Então, por exemplo, streamar o que você tá jogando é um caminho. É, um dos caminhos. Eu sei que também tem equipes, né? Tipo, que certeza. concorrem e tem vários prêmios de valor. Quais são os caminhos, assim, do profissional do game? Então, o profissional... cara, o game ficou tão grande que literalmente é uma produção muito gigante para produzir um campeonato, entende? Tem desde a pessoa que é do corte pra cortar o jogo, tem a pessoa que sou eu, apresentadora, tem um narrador, tem um comentarista, tem um analista na mesa de análise, que normalmente tem um convidado, tem a pessoa lá de dentro que faz a parte do áudio. É literalmente uma transmissão, é um show, é um grande show. Então, tem lugar pra todo mundo. Entendi, nossa. Ó, Paulinha, já se prepara. Eu não vou saber comentar nada desse jogo. Se seus filhos chegarem pra você e disserem, mãe, quero ser gamer, é uma carreira. Eles podem fala com a Camilota, porque eu tô vendo que chamar. não é assim tão simples. Tem que ter Camilota, como é que tá o mercado brasileiro em comparação aí com os mercados de fora? A gente dá pra disputar em pé de igualdade? Como que gente, como sempre, o Brasil tá um pouco mais atrás. Mas a gente, que é do meio, a gente tenta investir. A BBL, principalmente, tá vindo com tudo pra gente mudar esse pensamento aí. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, séria. Eu ouço a questão das drogas, né? Dos jovens que se drogam pra ficar acordados, jogando ininterruptamente por dias ali. Esse assunto é um assunto que circula com força no teu meio? Ou é quem tá fora só achando que isso acontece e não é bem assim? Sendo sincera, eu nunca parei pra ouvir ou discutir sobre esse assunto, assim. Normalmente... Mas você ouve a respeito? Você tem... Pouco. Muito pouco. Eu já ouvi das pessoas, talvez, sei lá tomarem energético. Mas drogar pra jogar, não. Não. Ô, Camilota, você é atriz também, né? Sou sim. Primeiro, eu comecei como atriz e depois que... O Vini também viu, cara? Então... tô sabendo que você faz várias imitações aí. Tô achando já tô sabendo da sua carreira. É a grande estrela do programa, né? Faço um pouco de tudo, né? Não, eu queria saber o seguinte, você ainda tem essa ambição de fazer uma novela, de entrar, de investir um pouco mais nessa carreira, ou agora é game? Cara, isso é uma pergunta que eu fico me perguntando muito. Eu sou libriana, né, amores? Então é uma discussão mental entre eu mesma, eterna. Mas assim, foi uma coisa que até que eu falo muito, que ano passado eu fiz a minha primeira apresentação num palco de esportes. Foi ali que... Foi na CCXP, que tá rolando até. Foi ali que eu decidi me dedicar muito mais ao esportes. Mas a minha carreira de atriz também, se eu tiver uma oportunidadezinha, eu vou ali rapidinho, faço uma coisinha ou outra, depois eu volto. Eu acho que tem como fazer as duas coisas. Não é algo impossível de se fazer. Queria que você falasse um pouco a gente tem escutado, inclusive aqui na Jovem Pan, spots do Go for Gaming. Queria que você falasse um pouco a respeito desse evento. Claro, o Go for Gaming é um evento beneficente que vai acontecer com vários influenciadores muito conhecidos do mercado. E já vou jogar uma bomba aqui, explosiva. Peraí, então, espera aí. Peraí. Salve-se quem puder. Calma lá. Tudo tem seu tempo, peraí. Eu vou estar como apresentadora da Go for Game, meus amigos. Obrigado, minha mãe, meu pai que tá assistindo. Valeu, galera. Tá brincando, Edgar? Como é que fala que eu já esqueci? Essa garota... Challenge! Sou muito challenge! Ó, tem alguém aí pra fazer uma pergunta? Você tem certeza que é só energético mesmo? Eu acho. Meus amigos, eu sou uma pessoa à parte, eu vou falar. Eu tenho energia pra vida eterna. Então, Camilota, qual foi seu primeiro jogo de videogame, assim? O que você lembra que te fez pegar gosto pela coisa? 64, Nintendo 64. Mas era Mario mesmo? O meu também. Era Mario, Pokémon, Diddy Kong 007. Racing. Tudo que vocês imaginarem de fita eu já joguei. Mas você conseguia, menina? Que eu lembro que pra mim teve uma Os games que transição. eu falo, né? O 64 era meio 3D, aí você botava pra um lado e ia meio pra outro. sim, Eu era bem meio que divertido. desisti um pouco do videogame. Tava acostumado à coisa chapada do Super Nintendo antes ali.
Mas cara, eu 64 foi o meu começo, assim, e logo depois eu fui pro Ragnarok. Olha, ela joga pesado. MMORPG, que é uma desgraça na vida de game, porque tu não vive, você vive pro jogo. Era basicamente o meu final de semana eu passava o dia, né, que a gente era internet de escada. As pessoas acham que eu sou nova, mas eu tenho 24 anos, ainda era internet de escada. Aí, chegava no final de semana, meus pais queriam sair, eu falava, gente, vamos comprar uma coxinha, traz pra mim que eu vou continuar aqui. Eu passava literalmente o meu final de semana, e quando pudesse ligar... Seus pais acharam legal, assim, você ir pra essa cara, ou eles ficavam preocupados? Tipo isso, dá uma coxinha que eu vou ficar aqui. Sua mãe não ficava, você tá louca? E reprovou quantas vezes, né? Pior que não, cara, eu era de boa, eu era bem de boa. Assim, eu não dava muito trabalho aos meus pais, mas a minha mãe ficava preocupada. Camila, sai desse computador, pelo amor de Deus. Eu, mãe, não tô fazendo nada demais, tô conversando com meus amigos aqui. E eu tinha muito mais amigo na internet do que na vida real. Camila, o presidente eleito Jair Bolsonaro tá aqui pra fazer uma pergunta pra você. Tá ok. Inclusive, o meu primeiro jogo foi 64 também. Era o que eu mais, gostava. Gostava, presidente. Camila, qual o seu jogo de tiro preferido? PUBG. Qual? PUBG, vou pegar. Vou falar pro Eduardinho comprar um pra mim, então. Vai, Caio, faz uma pergunta aí, Eu tenho uma Caio. pergunta, Vai. na verdade, assim, bom, já que a gente tá na seara da política, né? Ai, meu Deus. O meu irmão é gamer, né? Eu não. Ele me contou sobre... Ele falou desse universo gigantesco, né? Que se tornaram os games, inclusive o mercado, né? De ranqueamento dos games. E ele me falou de uma plataforma chamada Metacritics. E que agora tem, inclusive, critérios políticos incorporados a essa plataforma do tipo... Tem heroínas femininas ou traz diversidade e tal. Queria que você comentasse um pouquinho e se realmente o Metacritics é a melhor referência que existe para se avaliar um game e tal. Normalmente lá você consegue ver todos os jogadores do mundo, basicamente. Então você consegue ter noção desde a pessoa que tá lá, sei lá, na China, até a pessoa que tá aqui no Brasil. Então eu acho um bom site, sim, de se ver. E, cara, com relação a campeões... Hoje em dia, tem uma coisa que me incomoda, assim, já vou jogar na fogueira, infelizmente os jogos ainda botam as bonecas mulheres, né, os campeões mulheres, com algo mais sexual. Mas tem diminuído, mas ainda existe bastante que me incomoda, não tem necessidade disso, sabe? Mas eu acho que esse tipo de pensamento, aos poucos, tá diminuindo. E tem também um pessoal, o que meu irmão comentou, principalmente nos Estados Unidos, né? O Fefito falou, né? Dessa politização dos gamers, né? E inclusive nichado por jogo. Ele comentou comigo que foi lançada, sei lá, uma saga épica escandinava e que, obviamente, por rigor étnico, histórico, deveria só ser de personagens loiros de olhos azuis, mas tinha índio, tinha negro, tinha tudo e tal, e que inclusive, a reação dos gamers aos jogos, eles mudam até as ações, né, na bolsa de valores das empresas. Você sabe desse episódio? Não tava sabendo disso, não. Não. Que loucura, meus amigos. É muito louco. Informação ao vivo aqui. Mas você sabe uma coisa que eu Fale gosto? com o irmão do Caio. Sabe uma coisa que eu gosto do mundo dos games? Oi. As pessoas criam comunidades e se apoiam. Eu tenho vários amigos que são gamers. Ah, sim, eu São adoro. gays que jogam, literalmente. Sim. São gamers. Tipo, a palavrinha gay. Existe um botão, por sinal. Uma amiga me Não é politização, eles fazem pelas minorias. Não, real, eu vi o Respira, bottom. pô. Tô vendendo na CCXP esse bottom. Você viu, gamers? Então, tá vendo? Ô, Camilota, vamos aqui dá pra votar ainda? Como é que é? Onde vai ser a premiação? Conta pra gente. Então, a minha de personalidade do ano que eu tô participando não tem votação, é do júri, do super júri. Mas tem uma galera aí que é votação de vocês que estão em casa, então vai lá votar, participar, que é sempre bom ter uma galera dando força pra galera dos games. Você é uma fofurinha, viu? Obrigada. Parabéns. É nossa gamer. É Camilota isso aí. vai vir sempre. É isso aí. Adorei. Parabéns e sucesso na tua carreira de gamer. Obrigada, muito Beijão, obrigada. querida. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O assunto agora é esporte. O esporte, não o esporte virtual, o esporte jogado aí pelos
pela molecada, mas o esporte bretão, no caso aqui, o maior jogador da história do futebol de salão, se despediu ontem das quadras. Será que o Falcão vai conseguir parar mesmo, Vini? Que história é essa? E a gente falou aqui um pouco, né, já na abertura aqui, um cara que cracaço no assoalho, mas no gramado não andou, né? Não foi, né? A gente vai falar mais sobre isso, quem foi o responsável aí por não ter dado mais oportunidades para o Falcão nos gramados, né, Edgar? Mas no futsal realmente foi uma carreira aí brilhante, é o Pelé do futsal. Falcão conquistou inúmeros títulos, bateu vários recordes. Nós estamos rodando aí alguns dos lances dele. Ele que era o rei dos dribles também, né, Edgar? Marcou realmente muitos gols, campeoníssimo com a seleção brasileira, onde ele já tinha se despedido. E ontem ele se despediu oficialmente mesmo das quadras pelo Magnus, né, o Sorocaba. Perdeu a final da Liga Paulista para o Corinthians, mas foi muito simbólico, né, Edgar? Porque ele começou no Corinthians em 1992. Tanto que ontem, antes da partida começar, ele recebeu ali... Primeiro que ele entrou, já foi aplaudido de pé pelos torcedores do Corinthians, recebeu uma placa do clube, enfim, recebeu outras homenagens também mais do que merecidas para este gênio aí do futsal, e que desde 2015, Edgar, vinha com muitas lesões já, principalmente no joelho, que estava atrapalhando o rendimento dele. Como ele mesmo diz, ele é um cara que, apesar do nome já, né, o nome já é o bastante para ele poder estar em campo, mas ele é competitivo, ele quer estar 100%, ele quer estar realmente entrando e sendo decisivo, e isso já não poderia estar mais acontecendo devido a essas lesões. Então ele achou que era o momento de parar. Ele falou que está num momento muito bom comercialmente falando, né, também. Então ele achou que agora era o momento ideal. Então ontem ele anunciou aí realmente a sua aposentadoria oficial do salão aí, né, Edgar, do futsal. Agora, falando do gramado, realmente teve uma passagem do Falcão emblemática, né, em 2005, pelo São Paulo, quando o Leão era o técnico do São Paulo, né, Edgar? E aí o que acontece? Foi uma contratação ali na época, feita pelo presidente do São Paulo, na época, que era o Marcelo Portugal Gouveia, que foi uma contratação que envolvia, claro, a genialidade do maior jogador de futsal do Brasil, mas também envolvia muito marketing pelo nome que o Falcão sustentava, principalmente naquele ano. E o Leão a gente conhece, né? Tem uma personalidade também muito difícil, né? Muito forte. E ele não encarava muito bem aquilo, né? Com uma coisa que era enfiada meio que igual abaixo. Não teve a aprovação dele, tinha que fazer o Falcão jogar. E óbvio que a dimensão do campo de futebol é muito mais, muito maior do que a do outro tempo do salão, de jogo, outro tempo, piso, a velocidade. Né? Então, assim, o Leão já deu diversas entrevistas se utilizando disso para falar que ele não tinha essas características. Agora, era uma questão de adaptação também. Teve poucas chances, né? E eu separei aqui um vídeo do próprio Falcão falando aqui na Jovem Pan sobre esse momento, sobre o porquê dele não ter dado certo no futebol de campo. Dizem que ele me pôs no terceiro dia, que acho que nós treinamos 2 dias e foi pro jogo com o Ituano. Ele me pôs para que eu fosse muito mal e depois, tá vendo? Não tem jeito. E muito pelo contrário, eu fui muito bem naquele jogo contra o Ituano. Joguei 10 minutos, primeira bola deixei o grafite na cara do gol, segunda bola fiz uma tabela de letra com o Josué, pôs no Velber, o Velber pisou, deu uma pancada de fora da área que o goleiro pegou. Terceira bola eu dei um chapéu e foram 10 minutos intensos. E o que aconteceu? A imprensa começou a cobrar muito para que eu jogasse. A torcida gritava o nome dos 11 titulares e o meu no banco antes do jogo. O Rogério Ceni falou para mim, eu nunca vi isso. Então começou a criar uma pressão tão grande no Leão que, em vez dele dar a oportunidade, começou a me afastar. Mas por que o Falcão não joga? Não treina bem. O que ele fazia? Ele fechava o treino com bola, ninguém via, era a palavra dele contra mim. Tá aí. Infelizmente, né? Infelizmente o Leão não deu realmente essa chance aí pro Falcão, que eu acho que merecia. A gente não sabe se ia dar certo mesmo ou não, porque realmente são ambientes ali um pouco diferentes, né? Mas, como ele disse, tinha um plano B, seguiu no futsal e seguiu vencedor, seguiu sendo campeão, e vai deixar aí um legado imenso para a história dele no futsal, viu, Edgar? Beleza, Vini, vamos pra frente aí. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? Conta aí.
Querido, entre os assuntos mais comentados do Brasil, Olha porque que tá todo maravilha. mundo só esperando Beleza. essa hashtag Festa da Firma. Separei 2 tweets aí pra gente ver. World Walker, com um gif maravilhoso do Mr. Bean comendo frango e dizendo hashtag Festa da Firma, eu nem gosto das festas, vou só pra comer. Eu acho que esse resume o sentimento de Só algumas pra comer. pessoas que são ligadas aí ao pecado da gula, não O sei. meu não, vou pra beber mesmo. De graça. Ricardo Matheus diz, na última hashtag Festa da Firma eu fui demitido. Acharam que os estagiários não iam pegar mal porque tava todo mundo se divertindo. Pior que isso, é só o amigo secreto. Ninguém merece mais isso. Isso é uma indireta também que eu dou pra todo mundo que eu conheço. Amigo secreto, não. Estamos em crise, aquelas loucas, né? Não quero, obrigada. E estamos, claro, entre os assuntos mais comentados do Brasil, tá valendo o prêmio, Ed. Boa, Paulinha. Nesta quinta-feira foram anunciados os indicados ao Globo de Ouro de 2009. Paulinha e Fefito, essa duplinha aqui à minha frente. Quero saber de vocês o que essa premiação diz sobre o Oscar, né? Tem aquela história, aquela prévia já. Na questão do cinema. Já dá uma indicação ali. É o primeiro grande prêmio, Ed, a ser entregue. Depois a gente tem o SEG, tem dos atores, de todos os sindicatos. Mas o Globo de Ouro é o primeirão. É claro que ele abrange mais filmes normalmente, mais atores, mais atrizes, porque ele divide entre drama e comédia musical. Então ele abre um pouco as possibilidades. Mas é o primeiro grande termômetro para o Oscar, que é a festa mais popular do cinema. Tem gente que considera que é uma grande palhaçada, mas a verdade é que é a mais comentada no mundo inteiro e é ainda a festa mais popular que premia o cinema. O Globo de Ouro acontece dia 6 de janeiro. Ele é votado pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, então são essas as pessoas que escolhem aí quem vão ser os vencedores do Globo de Ouro. Eu foquei um pouco nos filmes que tiveram o maior número de indicações para trazer para vocês e que são filmes ainda inéditos aqui no Brasil. Então, com 6 indicações, tem um filme que chama Vice, ou Vice, lá nos Estados Unidos. Se você assistir ao trailer, você quase que não vai reconhecer o ator principal, porque é o Christian Bale, mas ele realmente está totalmente irreconhecível na pele do ex-vice-presidente americano Dick Cheney. Esse filme só estreia no Brasil dia 31 de janeiro e conta um pouco da história desse ex-vice, que na verdade foi muito protagonista durante o governo do George W. Bush, que é interpretado pelo Sam Rockwell. Gente, Tem muitas indicações. É o Batman, não dá pra acreditar. É muito diferente mesmo, a caracterização é nota 1000. E a gente sabe que isso é meio que uma pontinha já pro cara ganhar, né? Quando ele consegue chegar ali muito em cima da caracterização, o Christian Bale tem chance aí de levar prêmio por estar assim tão bem caracterizado. Então já falei, hein? Vice, anotem aí na agenda, 31 de janeiro, esse filme com 6 indicações ao Globo de Ouro. Com 5 indicações, a gente tem 3 produções. Uma a gente já conhece bem por aqui, a gente falou muito no Morning Show do filme Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper, os dois com indicação por atuação, e o Bradley Cooper na sua estreia de direção com indicação para melhor diretor, o filme melhor filme, quer dizer, conseguiu aí ser um blockbuster, ganhar muita grana e também ser reconhecido pelos pares. Isso é muito bom pra Nascer uma Estrela. E ela virou favorita, né? Vai tirar prêmio da Glenn Close de novo, gente. Glenn Close só azarada, coitada. A gente não sabe se a Lady Gaga tá, assim, muito querida entre os pares ou se a gente vai ter atrizes mais tradicionais tirando aí o Globo de Ouro. Nisso que o Globo de Ouro é um parâmetro. Entender mais ou menos o feeling de quem vai escolher quem tá com a bola toda, como as campanhas dos filmes estão rolando ali nos lobbies, porque a gente sabe que isso acontece também. Então o Globo de Ouro não é o melhor, é um lobby com os artistas. Tem um pouco. Não, aqui no caso não são os artistas, né? A crítica internacional. A imprensa estrangeira. Agora os votantes, por exemplo, da academia é uma outra história. Engloba gente do mundo inteiro, entre atores, produtores e tal. Mas eles também podem ser ou não influenciados, ou por temas que eles são mais próximos, enfim, tem aí toda uma matemática. Brasileiros que votam no Oscar. O Rodrigo Teixeira, que é um produtor incrível brasileiro da RT Features, é um dos votantes, por exemplo, aqui do Brasil. Bom, seguindo então, Nasce uma Estrela já tá por aqui, vão lá assistir, 5 indicações, a gente tem também A Favorita, um filme de um cineasta grego que tá em alta, que é Yorgos Lanthimos. Esse filme tem um elenco feminino incrível, Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, todas indicadas, e uma história muito louca de 2 meninas que vão ficar disputando a atenção da rainha Anne no século XVIII,
disputando atenção por quê, né? É bom você ser a queridinha da rainha, né, Edgar? Dá uma possibilidade de ascender socialmente, de dar um certo poder. Então vai ser essa a tônica desse filme A Favorita, que chega no cinema só 24 de janeiro. E fechando essas estreias dos que ainda não chegaram, Green Book, O Guia. Esse filme que eu tô esperando muito, porque o trailer é incrível, de uma história real, de uma amizade real. É o Viggo Mortensen e o Mahershala Ali, que faz um pianista, o Don Shirley, que ele contrata um cara para ser segurança dele. Ele vai fazer um concerto no sul dos Estados Unidos, né? Basicamente, um lugarzinho racista. Então ele pega meio que um segurança para acompanhar ele nessa jornada e daí nasce uma amizade incrível. O roteiro tem a participação do filho desse cara que foi o segurança de fato, desse pianista. Então é uma história bastante emocionante e muito bacana. E a estreia no Brasil, 24 de janeiro. Infelizmente, alguns filmes, gente, a gente só vai conseguir ver mesmo no ano que vem. E depois da premiação, talvez. Então, já em televisão, a gente vê um monte de coisa agora. Na série de drama, na verdade, a maior parte das indicações está concentrada em Homecoming, que é a série estrelada pela Julia Roberts pra Amazon e já está disponível na plataforma da Amazon. Quem deve levar o prêmio de drama mesmo é The Americans, que é a série que todo mundo elogia, todo mundo ama, mas não tinha sido feito justiça a ela ainda. Outra surpresa das indicações de drama é Pose, a série do Ryan Murphy, com um elenco todo formado por transexuais, em sua maioria ali, todos os protagonistas são trans. E aí, a gente também ainda tem Killing Eve, que tem a doutora Christina Young, eterna, de Grey's Anatomy. Essa série que tá na Globoplay, né, que comprou com exclusividade. Então aqui no Brasil, pra quem assistir, é lá. Já agora, ó, em série, musical ou comédia, já também é dividido em categorias, a parte de TV, Barry, da HBO, que é uma... Se você não assistiu, assista, vá na HBO Go. É uma das melhores séries desse ano. Tá concorrendo, é sobre um assassino de aluguel que resolve virar ator e é muito imperdível. E a segunda temporada já pro ano que vem, né? Tá garantidíssima. Kidding, que é uma série estrelada pelo Jim Carrey, também tá aí sendo super bem cotada, mas os prêmios devem se dividir entre The Marvelous Miss Maisel, que também é da Amazon e tem levado tudo que é prêmio atrás de prêmio nos Estados Unidos, também já tá com a segunda temporada disponível na Amazon, mas tem também, ó, The Good Place e The Kominsky Method, que tem o Michael Douglas, as duas disponíveis na Netflix. The Good Place, inclusive, é uma das minhas séries favoritas. Entre as séries limitadas, Sharp Objects, baseado no livro da Gillian Flynn, que é autora de Garota Exemplar e tudo mais, tá concorrendo. Com a Amy Adams, na HBO Go, você consegue assistir inteira já. Sim. E também a gente pode ver o assassinato de Gianni Versace, que deve estar lá nas plataformas da Fox, que passava na FX e também deve levar tudo. O que me chamou a atenção nas indicações de atuação, para além da Julia Roberts, que agora saiu do cinema e tá ganhando as séries e tudo mais, é a indicação do Sacha Baron Cohen por This Is America, que é uma série que tem áreas de reality show. É o Borá, o cara que fez o Borá, ele se disfarça e ele faz pegadinha, em sua maioria, com políticos americanos, fazendo inclusive políticos fazerem campanha para que crianças a partir dos 2 ou 3 anos tenham porte de armas e aprendam a atirar. É imperdível. Esse cara é bom, né? É muito bom. Esses são os meus palpites para o Globo de Ouro. Agora 11 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos voltar à política nessa reta final do Morning Show dessa sexta-feira. O ex-ministro Antônio Palocci acusou Lula de renovar uma medida provisória em troca de propina para o filho mais novo do ex-presidente. A reportagem é da Marcela Lorenzito. Antônio Palocci afirmou que o ex-presidente Lula renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho caçula. O ex-ministro foi ouvido no processo da Operação Zelotes, que apura se Lula recebeu propina para editar a MP 471. A medida aprovada em 2009 tinha como objetivo manter incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Em depoimento como testemunha de acusação, o ex-ministro também falou de uma segunda medida provisória, a 627, que foi editada no governo de Dilma Rousseff em 2013. Ele contou que, nesse caso, também houve pagamento de propina. Palocci afirmou que no final de 2013 e início de 2014, o filho caçula do ex-presidente o procurou na sede de sua consultoria em São Paulo para pedir ajuda em um projeto de esportes. Luiz Cláudio disse que ele precisava para o evento da Austin, que é um evento que ele lidera. Ele precisava para fechar o evento no ano de 2014 em torno de 2 a 3 milhões de reais.
Palocci afirmou que Luiz Cláudio Lula da Silva buscava recursos via empresas conhecidas do ex-ministro. Ele contou que na época não pôde ajudar o filho do ex-presidente, mas que procurou Lula. Sempre que alguém pedia em nome do ex-presidente Lula, eu consultava o presidente Lula. Ou no caso, o ex-presidente. Aí que o ex-presidente me falou, não precisa atender o Luiz Cláudio, porque eu já resolvi esse problema com o Mauro Marcondes. De acordo com Palocci, Luiz Cláudio não tinha conhecimento da intervenção de Lula. O trâmite seria feito por meio da renovação da medida provisória, como já havia acontecido com a MP 471. O ex-presidente Lula me relatou exatamente dessa forma que ele tinha tratado com a ex-presidente Dilma e com o ex-chefe da Casa Civil este assunto da MP 627, que é a renovação dos benefícios da 471. Cristiano Zanin, advogado de Lula, tentou interromper por diversas vezes o depoimento de Palocci, por acreditar que assuntos de ações distintas estavam sendo colocados à mesa. Após a audiência, a defesa afirmou em nota que o ex-ministro aproveitou o depoimento para fazer afirmações sem qualquer relação com o processo, com o nítido objetivo de atacar a honra e a reputação do ex-presidente Lula e de seu filho. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, comentou as acusações. De acordo com Antônio Megali, se as denúncias forem comprovadas, as montadoras envolvidas terão de arcar com as responsabilidades. Existiram algumas operações, como a operação do Zelote, que investigou se uma ou outra empresa esteve envolvida, alguma coisa ela naturalmente terá que arcar com suas responsabilidades. Eu digo que setorialmente não aconteceu nada, pode ser uma outra empresa, e eu prefiro ver o depoimento dele, que eu ainda não tive acesso ao depoimento, para poder tecer maiores comentários. Além de Palocci, também prestou depoimento na Operação Zelotes o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Testemunha de Mauro Marcondes, FHC foi chamada para falar de uma lei aprovada durante o seu governo, em 1997, sobre incentivos fiscais. Ele declarou que não se lembra de detalhes do projeto. Tá aí a Marcela Lorenzeto trazendo pra gente a matéria completa. Pra gente fechar o programa, Caio, pra gente, já estamos na reta final. Tem várias questões envolvidas aí, né? A defesa que tenta desqualificar o depoimento do Palocci, dizendo que ele é um homem preso, que procura aí benefícios através dessas declarações. Mas o cara era de dentro do governo. Fica difícil, e as medidas provisórias, tá mais do que claro que eram usadas como poder de barganha mesmo ali, como a troca de favores ali, né? Sim, nas planilhas ele era conhecido como italiano, né? O Palocci é o maior traidor da omertà, né? O código de ética dos mafiosos, né? Delatou o chefe. Aqui eu só queria pontuar pro ouvinte, só para não haver uma confusão, né? Esse processo, né, que foi trazido à tona pela Zelotes, essa delação especificamente, ela fala do Luiz Cláudio, né? O filho do Lula. Esse é o caçula. O ouvinte vai lembrar, é aquele cara que ganhou mais de 2 milhões de reais para fazer uma consultoria, e quando foram apurar, eram só textos de Wikipédia. Um copy-paste ali, né? O copy-paste da Wikipédia, a lição de casa mais bem paga da história. Não confundir com o Fábio Luiz, esse sim o Lulinha, né, que já foi implicado na Operação Aleteia. O Lulinha era aquele cara que ganhava R$600 como monitor de zoológico, aí para complementar a renda dava umas aulas de informática. Quando o pai vira presidente, ele abre 7 empresas de tecnologia, funda a Gamecorp com capital social de 10 mil reais, e alguns anos depois a Telemar, aí com capital público, faz um aporte e ele salta para uma empresa avaliada em mais de 6 milhões de reais. O Lulinha, que segundo o ex-presidente, era o Ronaldinho dos negócios. Ó, pode falar muita coisa do Lula, viu, Edgar, mas ele é um bandido família. Ainda sobre o Lula, o ex-presidente deu uma entrevista à emissora britânica BBC, né, Vini? Rapidinho, Edgar, destacando 2 pontos aí dessa entrevista, que na verdade foi para o jornalista Kennedy Alencar, né? Foi uma entrevista por cartas e que será divulgado aí um documentário da BBC, e ela divulgou alguns trechos. Os 2 pontos que chamaram mais atenção, que o Lula disse que Bolsonaro só venceu porque não concorreu contra ele, e que o Moro agiu politicamente na sua condenação, que ele fez política e não fez justiça, e que agora ele está se beneficiando disso porque aceitou o cargo como ministro da Justiça. Olha aí, vamos lá fechar então com o furo do Fefito. É um furo... Porra, meu! Sim, Posso se você chamar? vai lá no jp.com.br/Fefito, no meu modesto blog, muito limpinho, você vai descobrir que Pablo Vittar, nossa querida, que é a drag queen mais bem sucedida e mais seguida do mundo todo, será jurada convidada de RuPaul's Drag Race, que é basicamente o reality show mais popular do mundo e mais premiado dos últimos tempos. A estreia em julho, a
11ª temporada e ela terá a companhia de Britney Spears no episódio de estreia. Olha aí, que bacana, hein? Bom, hein? Aí, vamos fechando então a lojinha? Quem ganhou aqui no Twitter foi o Calma Mano, um grande perfil que acompanha a gente. Ganhou aqui o kit do Morning Show. Calma, mano. É isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Desejando um ótimo final de semana pra todo mundo. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Segunda-feira tem mais, às 10 aqui na PAN. Cuidem-se. Tchau, tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.